Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre a saúde vocal dos professores. Olá pessoal, hoje nós estamos aqui nesse consultório aqui super bacana com a fonoaudióloga Tassiana Lelo. Nós vamos conversar a respeito da saúde vocal. Nós sabemos que nós, professores, utilizamos a voz como instrumento, trabalhamos muito durante a semana e às vezes entonamos a voz, colocamos a voz em vários patamares, às vezes mais altos, às vezes dá um grito, Professor é professor, gente? Então, a gente precisa cuidar desse instrumento, Então, a ideia do canal hoje é refletir com você, como que está a sua saúde, te dar uma dica bem bacana, verificar de repente os sinais que a sua voz está te dando, isso é muito importante também, Então, vamos lá, Tassiana, vamos levar para o pessoal as sugestões que seriam ideais para manter a saúde da nossa voz. Isso, muito obrigada por me convidar novamente para falar aqui com todas as professoras, É um tema muito importante mesmo. A voz é o instrumento de trabalho da professora, Além de todo o conhecimento, é um público grande que eu recebo aqui no consultório, porque a maioria, por já ter a dificuldade, tá com rouquidão, qualquer rouquidão acima de 3 dias, é importante a procura ou de um fonoaudiólogo ou de um otorrino, É um trabalho em conjunto, mas que deve ser pesquisado sim. Só que antes disso é importante a gente falar algumas coisas da saúde vocal como prevenção mesmo, para que isso não ocorra, Para que não chegue a esse ponto da rouquidão. Tem gente que fica totalmente afônico, tem dia que a turma está mais agitada, Tem dia que está mais tranquilo e professor precisa falar muito, às vezes tem 2 turnos, 2 escolas, então é muito importante sim. E aí eu acho que o primeiro de tudo é água. Todo professor, ó, meu copinho aqui é bem pequenininho de água, mas é muito importante que todo professor tenha a sua garrafinha. Uma dica muito importante que não adianta pensar, no intervalo eu vou lá tomar água, porque não vai. O ideal é ter a garrafinha sempre próximo, tomar pelo menos 2 litros de água por dia, que é muito importante. A questão da maçã é muito legal, porque ela é adstringente, então ela limpa o trato vocal. Não é aquilo que você tem que comer a todo momento, mas você pode comer, uma vez ao dia aí. É legal fazer um aquecimento vocal antes da aula, porque aí você vai aquecer e aí por um período maior você não vai estar forçando a sua fala. Então, para saber fazer, o ideal é ir em uma fonoaudióloga, um fonoaudiólogo que vai trabalhar com isso. Alimentação, evitar alimentos derivados de leite, porque aí dá aquele muco, que aí fica o pigarro, aí fica a professora que não pode, não é o ideal, porque quando pigarra, a prega vocal encontra bruscamente e isso pode gerar um nódulo, Até a roupa é uma coisa importante, porque bota um vestidinho, quer colocar uma cinta, mas aí a cinta vai ficar apertando aqui o diafragma, onde precisa de movimentação, ou até mesmo no pescoço, colocar um colarzinho ou um cachecol, um lenço que vai prender aqui também não é bom, porque precisa dessa movimentação. E em relação ao cigarro, também, Sim. Que temos professores também que, infelizmente, passam, tem esse vício e tal. O cigarro não tem muito o que falar, Ele por si só já não é o ideal que faça o uso. E aí ele pode colaborar para piorar, Tem várias doenças que são geradas pelo cigarro mesmo, mas principalmente o profissional da voz não deve usar, não deve fumar. E não só isso, o fumante passivo também
é uma coisa muito importante. Às vezes seu marido fuma e você está sempre próximo dele, então você está inalando aí essa fumaça, o que vai fazer mal também. Então, vai fumar para lá, deixa que você cuidando da sua voz, né? E tem uma outra questão, o álcool também, ele irrita, né? Ele pode tirar a umidade da prega vocal, o que atrapalha, pode gerar um nódulo. Então, o ideal, não vou falar que não pode beber nada, mas beba sempre água, mesmo bebendo alguma coisa relacionada ao álcool, tá? E um fator que é muito comum entre as professoras são as balas, sprays, própolis, que uma vai passando para a outra, usa isso, faz isso, e não é bom, tá? Essas pastilhas, elas têm efeito anestésico, o próprio própolis, né? Ele tem efeito anestésico, então você espirra, imagina que está melhorando, agora posso falar, e aí está anestesiado e está forçando muito mais. Após o uso disso, piora muito mais. Então, tá com rouquidão, tá com dificuldade, qualquer coisa, procure um fonoaudiólogo para orientar melhor sobre isso daí. Tá. E o que eu gosto muito de usar é o microfone, né? Isso mesmo. E aí, o que você me fala do microfone? Aqui, ó, já tem até um exemplo aqui, que é o dela. E aí, esse daqui, ela já usa e o som sai aqui. É muito interessante, principalmente, né, em turmas maiores. Então, além do microfone, que é uma coisa muito interessante para o uso, né, que vai fazer, o som sai nessa caixinha, então ajuda, não precisa gritar, principalmente professora de educação física, que está em um espaço mais aberto, né, que precisa que todo mundo dê atenção. Além disso, em vez de ficar falando muito alto para a criança, vá até a carteira dela, ou faz várias atividades mais de exposição, bota um PowerPoint, principalmente no dia que vê que a voz está um pouco ruim, né? Eu acho que são algumas dicas legais. Buscar o equilíbrio, né? E com esse microfone aqui, gente, a gente canta Corre Cutia 20 vezes aí direto e não fica cansado, né? É isso que eu sinto toda a aula. Nossa, depois que eu comprei foi uma excelente aquisição, né? E não é caro. E não é caro, existem vários, né, no mercado. Então eu acho que, eu acredito que a gente precisa sim se cuidar, não é verdade? E cuidar da saúde vocal é fundamental para nós professores, tá? Agradeço muito as suas dicas, tá bom? Muito obrigada. Espero que você aí também fique atento aos sinais que a sua voz está dando, né? Porque às vezes a gente deixa passar e de repente, né, pode gerar um problema bem maior, né? Verdade. Procure os fonoaudiólogos, procure o otorrinolaringologista, né? É muito importante se cuidar, estar bem perante os nossos alunos e trazer o melhor para eles, não é verdade? Um abraço para vocês, obrigada. Obrigada a você. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.